entendam: a salvação não é por mérito, a salvação não é por fazer propósito, a salvação não é para quem tem dinheiro, e os pobres que não têm dinheiro, pregador, como ia ser salvo? Ele não pode fazer um propósito, ele não tem uma casa, ele mora de aluguel, como ele vai doar a casa para alcançar algo de Deus? Esta é a maior loucura, meus queridos, que alguém já pode ouvir na terra. É alguém doar um carro, é alguém doar uma casa. Você pode doar sim, se você tiver fé, aleluia, para abençoar alguém sem ser em troca de nada. Oh, aleluia, porque é claro, para onde se vai tem despesa. Se você vai ao Nordeste, se você vai pregar no Paraguai, se você vai pregar em Floripa, se você vai pregar em Camboriú, as ruas estão aí para nós pregarmos a palavra de Deus. Mas para você chegar lá tem despesa. Para você chegar lá em Floripa, você tem que se hospedar. Porque hoje as pessoas estão assustadas. Ninguém quer dar mais uma hospedagem a um missionário. Até parece que Deus já não revela mais. Aleluia, porque existem muitas revelações mentirosas. E para estas as pessoas atentam. Mas se um missionário chega em um lugar, precisa levar uma carta, precisa apresentar nos templos. Eu acho certo, está correto, porque existe muito engano na terra. Mas eu quero lhes dizer que para onde você se move, há despesa. Mas Deus, Ele nos manda, Ele nos ordena, como Ele falou em Marcos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que, meus prezados, Nicodemos estava impactado, ele estava atraído por tudo que ele estava a ouvir naquele dia. Aí Jesus diz para ele: como ora, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão o que desceu do céu. E agora, como é isto? As pessoas dizem por aí que a própria Maria está intercedendo lá no céu. Jesus disse que ninguém foi ao céu, senão Ele, que desceu do céu. Ele é o único que foi para o céu, porque lá é o seu lugar. E os demais estão aguardando o dia do juízo final. Inclusive Maria e os apóstolos, todos estão aguardando o grande dia. Como nós que também estamos na terra, iremos estar naquele dia juntos e veremos todos eles. Veremos Abraão, veremos Isaac, veremos Jacó, veremos Paulo, Pedro, João, Silas, enfim. E a própria Maria nós vamos ver naquele dia também. Então ele disse para Nicodemos: ora, Nicodemos, ninguém subiu para o céu, isso é as palavras de Jesus, senão o que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu? O próprio Jesus. O evangelista João, escrevendo essas palavras, ele cita em detalhes o que aconteceu. Porque o evangelista João, ele escreve essas palavras porque ele estava andando com Jesus. Jesus tendo subido para o céu, agora eles escrevem os fatos, os acontecimentos que eles viram. Então, certamente naquele dia, João estava nesta ocasião, quando Nicodemos chega a Jesus para indagá-lo e fazer essas perguntas. Oh, aleluia! É necessário que se entenda o processo da palavra de Deus. Oh, aleluia! E Jesus diz, agora no versículo 14 do capítulo 3 de João: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, aí está a mensagem da palavra de Deus. Para onde vai o ser humano? O que está fazendo este ser humano na terra? A quem é que este ser humano está buscando para garantir a salvação da sua alma? Por que não desperta para a realidade? Nicodemos despertou, nós despertamos. A palavra de Deus, ela não é de difícil acesso. Eu digo para todos vocês que certa feita eu estava no Paraguai, e quando eu estava ali no Paraguai, eu vi uma banca, uma mesa, como nós chamamos, e ali ela estava cheia de toda a sorte de Bíblia. Bíblia para vender no Paraguai. E aqui no Brasil, pregador, tem lojas evangélicas por todo lado. Eu próprio, quando prego e alguém recebe a palavra de Deus, eu costumo doar uma Bíblia àqueles que aceitam a Jesus, a sua palavra. Não estou com ela aqui hoje por causa do peso, mas se alguém aceita Jesus, aleluia. Se alguém aceita Jesus, venha pegar aqui domingo, venha pegar domingo. Aleluia, as pessoas se interessam muitas vezes, porque a Bíblia hoje a Bíblia, ela é dinheiro, é claro. A mulher quer uma Bíblia, mas ela não quer. Eu falei que eu aceito, Jorge. Tá certo, filha. Se eu fosse profeta. Pois venha buscar domingo. Tira a mão de mim. Domingo tem. Tira a mão de mim. Você não pode estar batendo em ninguém nas ruas, mulher. Você está louca. O Espírito de Deus dá vida, receba Ele. Aí toda essa sorte que Ele está em você, aleluia. Manda ela bater em mim. É loucura. Manda ela bater em mim. Aleluia. Pregar a palavra de Deus é assim. As pessoas se interessam pelo bem terreno. Se eu abrisse aqui uma pochete e desse R$10 aqui, R$5, eu digo para vocês que a fila era grande. Porque eu dou Bíblia, as pessoas se interessam, porque chegar ali na frente pode negociá-la. Oh, aleluia. Mas nós doamos Bíblia àqueles que confessam, aleluia, que se interessam para compreender a palavra de Deus.